Muito bem, então, né? Na aula passada, a gente parou fazendo esse exercício daqui, que era uma resolução, e para cada uma das execuções, a gente iniciaria com os valores iniciais ali das variáveis, né? É bem legal, aí depois a gente faz uma execução deles, eu coloco um código lá em Java para vocês verem que realmente as respostas estão batendo e não somente a gente está chutando. Apesar de que a gente pode fazer isso agora, né? Vamos fazer isso, acho que fica legal. Deixa eu dar um Ctrl C nisso daqui. Vamos iniciar isso daqui. Aí pelo menos a gente tira a prova dos 9, né? A gente verifica se realmente isso daqui está correto. Eu acho que é importante a gente tirar essas dúvidas. Acho que é slide 52. Está aqui embaixo? É. Isso mesmo. Exercício da apostila da página 52. É isso daí. Vamos brincar aqui para ver se a gente consegue provar que isso daqui realmente dá as respostas que a gente tem. Para qualquer dúvida, a resposta está sempre no slide seguinte, né? Então, são essas as respostas esperadas que a gente deve de ter, né? Então, vamos testar, vamos ver se fazendo a execução a gente terá isso daqui como resposta. Eu acho que é um bom teste e a gente verifica se realmente o que a gente está tentando fazer, o que a gente está fazendo nesse momento, se ela está correta, está acontecendo direito. Então, vou fazer aqui um código justamente para testar isso daqui. A primeira coisa, eu tenho a declaração dessas variáveis, então eu vou fazer aqui a declaração das variáveis. Estão lá as variáveis declaradas. Então, eu vou deixar elas aqui. E agora, a gente tem que ter esse conjunto de dados aqui e as impressões para verificar as saídas, né? Então, a gente vai ter alguma coisa aqui acontecendo. E aí a gente vai ter esses caras acontecendo, a gente vai fazer um por um e vamos ver se realmente eles vão dar as respostas esperadas. Feito isso daqui, eu tenho que sempre, depois da execução, garantir que os valores das variáveis A, B e X, elas sempre voltem para os valores iniciais, sendo o A valendo 10, o B valendo 20 e o X valendo 0. Então, para tanto, eu vou fazer já isso daqui. Então, as variáveis vão ser declaradas e depois a gente vai pegar e simplesmente dar o valor inicial das variáveis aqui. Para isso daqui não ficar muito extenso, eu vou deixar tudo numa linha só. O Java não tem problema disso daí. Eu posso fazer esse processo deixando tudo numa linha só, desde que o ponto e vírgula exista para fazer a diferença ali, a separação, para ele saber que terminou um comando, aí não há problema nenhum. Então, não tem a necessidade de ter a inicialização, porque a inicialização vai acontecer logo embaixo. Poderia fazer a declaração tudo numa linha só, então já economizaria um pouco de linha aqui também. E agora eu vou fazer a impressão. Alt.print ln, e aí a gente vai imprimir aqui o valor do x. Então, eu quero imprimir o valor do x aqui. Isso daqui que vai acontecer e vai ser esse processo que eu vou repetir em todas as letras, então, para o A, para o B, para o C e para o D. Só para a gente poder saber a qual, né, isso daqui está representando, qual expressão isso daqui está sendo representada, vou colocar aqui, ó, A, e aí vai ter o valor da resposta de A na frente, que vai ficar muito similar a essa resposta aqui nossa. Então, ele vai fazer isso daqui. Essa é a ideia que eu tenho para a gente poder executar. Essa execução, ela deve de ocorrer, eu acho que são 10 vezes, porque eu tenho de A a J, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu vou só corrigindo as fórmulas para a gente poder
ter tudo bonitinho. Então, a primeira, aí a gente tem aqui a segunda, aí aqui é a letra B, aí a gente tem a terceira, que é a letra C, sempre lembrando que vai voltar ao valor inicial, que é a proposta do exercício, né? Então, tá ali bonitinho, tá escrito certo. Esse aqui é o D. Agora temos a letra E. A letra F. E, F. Opa, com um X a mais. G. H. E agora a gente tem isso daqui sendo impresso, né? Então, eu vou colocar aqui. Nesse caso daqui, o H, o I e o J. A gente não tem a necessidade desses valores serem alterados. Não faz sentido nenhum. E aqui eu vou colocar para ele resolver isso daqui. Então, a gente tem aqui agora a execução e resolução do exercício. O exercício todo está resolvido aqui. Se tudo estiver certo, se nada estiver estranho, né, a gente conseguiu fazer a execução. Essa linha daqui, antes de tudo, ela é necessária porque o exercício, ele pede isso, né? Ele fala que escreva os valores de x nas expressões abaixo e considere que os comandos são independentes, ou seja, cada execução seria como se tivesse esses valores iniciais. Por isso, no código, eu coloquei, antes da execução, da atribuição dessas operações para o x, eu fui lá e resetei os valores do A valendo 10, do B valendo 20 e do X valendo 0, para que a gente tenha as respostas corretas. Vamos ver se realmente a gente vai obter essas respostas. Eu fiz alguma coisa que deve ter caractere legal. É óbvio que tem. Quando a gente copia, sempre dá esse negócio. Ctrl H, substitui por isso daqui, no documento. Pronto. Compila. Perfeito. Toma cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V, porque ali era um travessão, né? Não era um menos. Então, ele dá essas diferenças daí. Agora, vamos ver, compilando, executando, o que a gente tem de resposta, só para a gente poder comparar. Então, tá aqui, ó. E, olha lá que legal. 0, 21, 10, 190, 1, 7, menos 1, 13, false e true. Então, quer dizer que a apostila está certa, ela dessa vez não está errada, porque é comum a gente ter alguns erros aí, faz parte do aprendizado, de vez em quando a gente descobre que a gente faz algumas coisas erradas. Mas legal que a gente consegue ver que o processo que a gente fez na mão, ele realmente foi verdadeiro, funcionou. Então, a gente teve aí a resposta e a gente teve uma grande quantidade de respostas muito legais na aula passada e foi muito interessante isso daí. Eu fico muito satisfeito de ver que vocês estão entendendo esses operadores malucões aqui do Java. Então, você pode, só porque eu gosto de deixar juntinho esses caras, só para deixar o meu problema de toque, né, transtorno obsessivo compulsivo satisfeito. Tá aí, galera. É isso daí. A gente fez as resoluções H, I, J, né? Pronto. Perfeito. Aí agora a gente tem tudo bonitinho. Aí já está resolvido esses exercícios. Agora vamos pegar e resolver mais algumas expressões. E aí a gente vai verificar as respostas que podem estar acontecendo. E essas expressões aqui, se vocês notarem, sempre são os mesmos valores. É x que recebe 2
mais 3 vezes 4 menos 8 dividido por 2, mais 5, mais 3, mais 1. E o que muda são os parênteses, né? Então, a gente tem uma alteração de respostas devido aos parênteses. Os parênteses fazem com que a gente tenha respostas diferentes nas nossas expressões. E por causa disso, seria legal a gente verificar se a gente está entendendo como isso funciona para ver em um determinado momento de resolução de uma equação, de alguma coisa que seja necessária dentro do nosso sistema, em qualquer linguagem que seja, não necessariamente em Java, né? Se você consegue entender e resolver. Se tudo correr bem, a gente vai obter as respostas certas. Aqui está falando 2 mais 3 asterisco 4 menos 8 barra 2 mais 5 mais 3 mais 1. Então, é exatamente isso daqui. Então, a gente tem essa expressão zona daqui. Legal, se a gente tem essa expressão, a gente tem que tentar resolver ela. A gente sabe que a gente não pode fazer 2 mais 3, 5 vezes 4, 20. Não dá. A gente tem precedência da execução de operadores. Então, qual é a precedência? A gente tem, segundo as mesmas regras da matemática, né? A gente tem a multiplicação e a divisão como prioridade e depois a soma e a subtração em segundo lugar de precedência, de ordem de execução. Então, nesse caso, a gente teria que resolver isso daqui primeiro. Então, ficaria o 3 vezes 4, a gente resolveria isso. Então, eu tenho o 2 mais o 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12, menos, aí a gente tem aqui o 8 dividido por 2. O 8 dividido por 2 também. 8 dividido por 2 vai dar 4. Opa. 8 dividido por 2 dá 4. E aí a gente vai fazer a operação. Então, já vou aproveitar e vou juntar isso daqui, né? Então, 5 mais 3, 8 mais 1, 9. Então, vou colocar aqui mais 9, já porque ali já era possível fazer a soma, né? Agora, a gente só precisa resolver isso daqui. A gente vai ter que somar os positivos e subtrair os negativos. Perfeito. Aqui a gente tem, então, que 2 mais 12 vai dar 14. 14 menos 4 vai dar 10, mais 9, 19. Teoricamente, a resposta é 19. Se eu não errei, é isso daí. Se vocês não concordam comigo, por gentileza, né, fala para mim, olha, Cristóvão, não é isso, você errou em tal local, não tem problema nenhum, faz parte errar. Persistir no erro é que é o problema, né? Agora, a gente vai fazer com modificação de prioridade de execução. Ou seja, a gente vai tochar uns parênteses aqui nos determinados locais e a gente vai ver o que vai dar de diferença. Então, é isso daqui. Perfeito. Aí, ó. Agora a gente tem aí as precedências por causa dos parênteses, né? Precisamos colocar aí os parênteses para serem resolvidos primeiro. Então, nesse caso daqui, a gente vai resolver o primeiro parêntese. Aqui, no caso, vai dar 5 vezes. Aí a gente tem aqui essa subtração, né? 4 menos 8, a gente vai ter o valor menos 4. Isso aqui, às vezes, confundem as pessoas quando entram os negativos. Barra. A gente tem esse cara daqui. Eu posso já somar com 1? Não posso, porque tem aqui ó, a divisão antes. Então, eu tenho que resolver esse cara daqui. 5 mais 3, 8 mais 2, 10. Então, a gente tem aqui 10, correto? E depois a gente tem mais 1. Então, é isso daqui que a gente tem. Tanto faz eu fazer a multiplicação ou a divisão primeiro. Fica a gosto do freguês o que deseja realizar primeiro. Vou fazer na ordem, né, da esquerda para a direita, para ficar mais visível o que a gente está realizando. Então, 5 vezes menos 4 vai dar menos 20. Dividido por 10, e depois, ao final, eu somarei 1. Isso daqui vai ficar, então, 20 dividido por 10 vai dar 2, só que tem um sinal negativo, então, menos 2 mais 1, a gente tem menos 1 como resposta. Beleza? Eu errei alguma coisa? Tá falho aí em alguma coisa? Se tiver, por gentileza, me dá um toque para eu descobrir aonde eu errei. Por gentileza. E a gente tem esse último daqui.
Então, esse último, ele tem aqui no 4, um parênteses, abrindo no 4, fechando no 2, somente isso daqui. Então, esse daqui, ele tem já esse outro perfil, aonde eu tenho aqui dentro dos parênteses duas operações, uma subtração e uma multiplicação. Obviamente, tenho que resolver a divisão primeiro. Uma subtração e uma divisão, tem que resolver a divisão primeiro. Vou resolver isso aqui. Vai ficar, então, o 2 mais 3 vezes. E aí, agora, eu tenho que resolver isso daqui. Então, ainda está dentro do parênteses, né? Vai ficar 4 menos 8 dividido por 2, 4. Mas isso daqui, como é uma soma e não tem nada entre elas, eu posso resolver. 5 mais 3, 8 mais 1, 9. Tá aí, 9. Esse cara daqui ainda tem que ser resolvido. Ele vai dar 0. Então, quando acontecer isso daí, vai ficar 2 mais 3 vezes 0 mais 9. E essa multiplicação aqui, qualquer coisa multiplicada por 0 dá 0. Então, vai ficar 2 mais... Isso aqui vai dar 0, eu já vou tirar da nossa conta, né? Mais 9. 2 mais 9, 11. Acredito que sejam essas as respostas. Vamos ver se eu não viajei muito, né? Então, a gente tem como resposta, olha lá, o 19, o menos 1 e o 11. E aí a pergunta é, tá certo? Será que não está errado? Será que eu não fui levado ao erro? Vamos fazer um código para testar isso daqui também. Então, vamos jogar dentro de um exercício Java, né? De um exemplo nosso, um arquivo Java, e vamos ver o que acontece. Vou criar um novo arquivo aqui. Esse aqui está na página qual? Do slide 54. Vou colocar aqui 54. Isso aqui não nos interessa mais. 54. E a gente agora vai trabalhar inserindo essas expressões aqui. Para que eu possa ver o resultado delas, eu vou deixar uma variável, deixar o x mesmo. E aí o x ele vai receber esse valor de expressão aqui a cada execução para a gente ver. E aí a gente tem aqui no caso do A, e aí eu vou tirar as linhas que estão excedentes, né? Pegar essa daqui, vai ser a próxima. E esse daqui. Então, se tudo correr bem, as 3 respostas serão dadas aqui. A gente vai ter como resposta desse primeiro 19, depois menos 1 e depois 11. Então, aqui a gente vai ter como resposta 19. Aqui a gente vai ter como resposta menos 1. E aqui, como resposta, o 11. Se tudo correu bem, é isso daí que a gente vai ter. Compilando. Tudo bonitinho, executando. E olha lá, 19 menos 1 e 11, que são as respostas esperadas. 19 menos 1 e 11. Quer dizer, então, que como a gente resolveu é a mesma forma que o Java está resolvendo. Então, a gente tem que entender que essa é a forma correta, é como vai funcionar. Isso daqui, então, vou deixar para a posteridade. Vai ficar aí, a gente vai trabalhar com um novo arquivinho para as próximas execuções. A gente tem, então, mais um exercício. Esse daqui eu acho fabuloso. Nossa, cara, eu curto demais esse aqui. Esse aqui eu curto demais. Então, deixa eu até colocar aqui no editor. Vamos brincar um pouquinho. Vamos ver esse cara aqui. É um X minúsculo. Galera, olha só que bacana. Pergunta. Qual é o valor de X? Aí você tem assim, o seu programa começa lá com x igual a 5, y igual a 3, z igual a 7. E aí eu tenho a seguinte expressão. X recebe mais y menos z
vezes z menos, abre parênteses, menos 4, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, 3 menos 1, fecha parênteses. E aí, qual é o valor de x? Respostas. E eu fico aguardando vossas respostas. Um valor muito complexo. Não, não é complexo, é um valor inteiro, nem real é. Ó, gostou, viu? Você viu que a gente foi lá na matemática para fazer zoeira agora, hein? É. Não é números complexos, não são números reais, mas são números inteiros, né? Alguma resposta? Na ordem de prioridade, qual faz primeiro? A multiplicação ou o z++? Perdão, não era isso. Era isso. Eu me perdi nessa agora. Quem que ele Vai faz primeiro? fazer aqui. Essa é a priorização. Tá, então eu mais primeiro, tá certo. Valeu. Vou colocar um pouquinho mais aqui para baixo, que eu acho que já aparece quase todos, né? Só para lembrar. E aí? Calculando. Vamos lá, ó, ficou fácil. Respostas? Tem algum chute? Não. Poxa vida, pelo amor de Deus, hein? Hoje vocês estão devagar. 46. Poxa vida! Nossa. Menos 46. Show. Alguém tem alguma outra dúvida, alguma resposta, algum chute? Pelo amor de Deus, Felipe, chutes válidos, viu? A aula passada foi válido, sim. Caraca, eu vou rever. Cara, eu vou rever de novo aquele vídeo lá, porque não é possível. Eu fico com dúvida de onde veio aqueles números que você chutou. 171. Pra mim, 171. Eu entendo que 171 faz sentido. E aí? Sir, Ninguém? É que eu tenho um intelecto muito superior que não é compreensível para vocês. Eu entendo isso, eu entendo. Eu entendo. Eu preciso fazer um curso de como dar aula para pessoas superdotadas. Então, eu chego lá, eu juro. Vamos resolver isso aqui, né? Então, vamos lá. O mais na frente, ele faz o quê? Eu corrigi para menos 47. Menos 47? Beleza. Então, vamos... Deu menos 59. Menos 5. Nossa, tô gostando, agora estão falando. Putz, da hora. Menos 59. Eu quero fazer também. Faz logo, cara. Você não fez ainda porque você fica me enrolando. O cara, ele não sei que hora da madrugada vai me manda lá que tava resolvendo o exercício e agora não fez na hora da aula. Brincadeira, Felipe, brincadeira. Tô perturbando só. Vamos lá, então, resolver. O mais na frente, ele indica que eu vou ter que somar 1 à variável. O y nosso está valendo 3. Se eu pegar e fizer mais y, ele vai valer 4. Então, o nosso y vai valer 4. Então, eu somo 1, passa a valer 4, e depois eu uso o valor, 4. Aí vem aqui depois, ele vai ter aqui um menos o valor do z. Então, vou colocar aqui menos e o valor do z. O z está valendo quanto? 7. E aí ele vai fazer vezes. E aí eu tenho um z mais. O z eu primeiro uso o valor do z, que é 7, e depois ele muda o valor. O z, a partir de agora, ele não é mais 7, ele é 8.
E aí a gente vai fazer essa execução daqui. A gente vai ser menos 4 dividido por 2. Isso daqui vai dar um valor negativo, vai dar menos 2. Só que aí menos com menos vai dar mais. Beleza? E a gente tem isso daqui. Você vai ter aqui menos 49 mais 6, correto? Olha lá. Eu vou ter aqui menos 49 mais 6. Isso daqui dá... Tá. Eu fico no menos 46, viu? Menos 43. É isso? Eu fico nessa. Eu fico na conta que o senhor É fez. isso mesmo, senhor. Vamos ver se é essa a resposta? Então, vamos ver. A resposta aqui, slide 54. Foi esse daqui. E a resposta é menos 43. Então, beleza, a gente conseguiu ver que era isso daí. Por quê? Porque a gente tem esses valores. Só que, por curiosidade, eu acho que é legal, eu vou fazer esse daqui também, só para a gente ver se realmente é isso. Só que, além disso, eu vou, antes de qualquer coisa, eu quero ver quais são os valores que está em x, em y e z, vou executar essa expressão, ver qual que é a resposta dela, e depois eu quero ver os valores que ficaram nessas variáveis, só para a gente ver a modificação que ocorreu, tá bom? Então, opa, aqui. A gente vai fazer, esse aqui está na página 56. Arquivo salvar como, o que está na página 56. Então, a gente vai ter aqui opa. Aí. Agora a gente tem aí as nossas variáveis declaradas, o x valendo 5, o y valendo 3 e o z valendo 7. Aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai verificar se essa expressão daqui realmente dá o valor esperado. Só que eu tenho certeza que se eu copiar daqui vai dar umas estranhezas. Vou copiar e a gente vai ver que realmente vai dar alguma coisa esquisita aqui. Por que que ele vai dar esquisito? Porque esse menos daqui não é menos, né? Isso daqui eu acho que é um travessão. O menos é assim. Então, só corrigir esses menos. E aí, agora, a gente tem aqui os valores bonitinhos descritos. A resposta que a gente pretende, que a gente objetiva, é que saia 43. Então, beleza, é isso daqui realmente que eu quero que aconteça. Porém, todavia, entretanto, eu quero fazer uma impressão para a gente saber os valores do x, do y e do z antes da execução e depois da execução. Então, vou imprimir aqui o valor de cada um deles antes da execução e depois da execução. Então, aqui vai ter o A. Eu vou dizer que o A vai... Que o A... Cismei com A, B e C. O X. O Y. O Z. Tá aí, ó. Legal, isso daqui é antes da execução. E aí, depois da execução, a gente vai ter isso daqui. Então, eu quero só para mostrar o que acontece com as variáveis na ocorrência dessa expressão daqui, né? Quando a gente executar essa expressão, o que vai dar de modificação? Porque ela tem um mais y e um z mais no meio do caminho. E essas modificações eu queria ver. Então, eu tenho certeza que o x ele vai ser menos 43, porque vai ser o resultado da expressão. Mas o y e o z, eu quero confirmar o que acontece. Tranquilo, Gabriel, fica tranquilo. Seja bem-vindo. Vou colocar, então, esse cara daqui só para a gente ver, né, para a gente ver aqui o que acontece. Eu vou colocar essa expressão aqui. E a gente vai ver a resposta dela. Vamos ver se ficou certinho, se eu não copiei nada errado, a gente não modificou o nome da classe.
Perfeito. Agora, joia. Maravilha. Compilou, compilado com sucesso, executando agora. Olha lá que legal. A gente começa com o x valendo 5, o y valendo 3 e o z valendo 7. Ocorre a execução dessa expressão, cuja resposta é menos 43. Então, o x ele passa a valer menos 43. O y ele é incrementado em 1 e o z também é incrementado em 1. Então, não importa se é mais y ou z mais, ambos vão ser incrementados em 1. O problema é no momento da execução. O momento da execução para a gente faz muita diferença. Então, esse momento é que dá essa... E aí a gente vê que após ocorrer mais a variável mais, com certeza o número vai ter sido acrescido de 1. Isso daí já era certeza absoluta. Eu só queria mostrar para vocês que realmente era isso. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, esse aqui a gente já fez. Esse daqui é minha paixão, cara. Eu não sei porque eu adoro esse exercício. Esse exercício aqui, eu acho que é um desafio. Isso aqui é literalmente muito interessante. É um desafio muito legal. Na verdade, é um mega desafio, na minha opinião. Esse cara daqui é muito legal. A pergunta é, qual é o valor de x? Sem respostas esdrúxulas. Eu ia falar que era 58, porque estava lá. 58? Não, 58 é o slide onde ele está, o número da página. Então vou ter que fazer a conta. É claro. Aguardo as respostas da galera aí, eu quero ver. Menos 3? Menos 3, opa, olha. Eu cheguei em menos 12. Menos 12? Menos 12. Abiratã, tem algum chute? Ou alguma certeza? Certeza? Não tenho nem certeza que eu tô vivo. Olha, cara, com esse calor eu também não tenho certeza não, bicho. Eu vou no menos 3, professor. Vai no menos 3 também? Nossa, aqui, ó, menos 3 tá reforçado, mano, legal. Quer dizer que eu tô errado Menos de novo? 5. Menos 5? O Anderson acha que é menos 5. Bom, porque se fosse só eu que desse uma diferença, eu ia ficar triste. Ou todo mundo poderia estar errado, você pode pensar assim. Não, só é mais chance de eu estar errado. Fala sério, meu. Pelo menos 3 também. Menos 3 também? Jesquinha aí dizendo menos 3, ó, show de bola. Vamos ver qual que é o valor. Se alguém quiser falar alguma coisa, vamos testar aí, né? Olha lá, a gente tem então a expressão aqui mais y. O y estava valendo 3. Quando eu faço mais, ele passa a valer 4. Aí depois eu utilizo o valor. Então aqui é 4. Menos. Agora eu vou utilizar o valor de y. Y vale quanto? 3 ou 4? Por enquanto tá valendo 4. Perfeito, tá valendo 4. Aí eu tenho mais. Aí ele passou a valer 5. Asterisco 5. Mais. E agora eu tenho um menos. O menos subtrai. Então, 5 menos 1, 4. E ele passa a valer 4.
Pela precedência da execução dos operadores, a gente tem aqui 4 numa ponta com 4 na outra ponta vai dar 8, menos 4 vezes 5, 20. Ou seja, a resposta é menos 12. Entenderam o porquê? E aí é uma coisa muito legal, porque acho que eu estou girando o slide aqui sem parar. Rodou lá. O que acontece aqui? É muito importante entender assim. O Java ele tem umas diferenças para algumas outras linguagens, por exemplo, linguagem C. Cara, se isso daqui fosse na linguagem C, muito provavelmente eu não saberia te dar a resposta, porque depende do compilador que você está utilizando. E a linguagem C, ela tem vários compiladores que podem ser utilizados. Alguns fazem execução de trás para frente, outros fazem do início para o final, então pode dar um chabu nervoso, entendeu? Na linguagem Java, eu tenho certeza que sempre vai dar a mesma resposta. Então, como que ele vai proceder para calcular isso daqui? Ele vai proceder da seguinte forma, ele vai começar da esquerda para a direita e ele vai executando. Então, o operador unário de incremento ou decremento, ele é unário porque ele ocorre sobre a própria variável, né? Ele não junta duas variáveis, é só sobre uma. Então, unário. E aí, então, ele vai fazer a modificação do valor, ele modifica o valor da variável. Ou eu vou, nesse caso daqui que está selecionado, o mais está antes. Se o mais está antes, primeiro, então, eu vou incrementar a variável. Depois, eu utilizo o valor atualizado dela. Aqui, eu vou utilizar o valor atualizado dela e depois eu vou incrementar ela mais uma vez. Aqui eu vou utilizar, aqui eu vou decrementar primeiro e depois eu vou utilizar. Ele segue exatamente essa ordem da esquerda para a direita, ele vai executando isso daí para resolver e depois aí a gente cai numa expressão matemática, aí operação matemática de precedência dos operadores matemáticos, né? E aí a gente vai fazer a multiplicação, divisão primeiro, soma e subtração depois, e aí já era, resolveu. Vamos ver se isso realmente foi resposta, né? Aqui foi o exercício, né? O exercício está na página 58, olha lá que bonitinho, resposta, menos 12. Então, essa daí a ideia. Eu acho legal que toda vez eu tenho que executar, eu nunca guardo resposta, e quem me conhece sabe que exatamente eu sou assim, eu não consigo guardar as coisas. Eu tenho facilidades de ter pequenos trechos de estrutura mais ou menos na minha cabeça. Eu não sei montar um programa todo de cabeça, eu sei criar ele parte por parte. Então, quando a gente vai solucionar um problema computacional... Eu ia insistir no 58, viu? 58? Eu queria saber da onde ia chegar aquele 58. Não, o 58 era o que estava na marcação, então eu ia nele. Aqui, ó, o teu 58. Lá? Aqui, ó, o teu 58 aqui, ó. É ele, ó. É isso aqui que era o 58. Exatamente. Então, é legal a gente entender que você não deve de tentar resolver um problema complexo todo de uma vez na cabeça. Para quem já leu o livro do Adam e da Barbara Pease, Por que os homens fazem sexo e por que as mulheres fazem amor, vocês vão entender muito bem que a cabeça do ser humano, do sexo masculino, é diferente da cabeça do ser humano do sexo feminino. A mulher, ela consegue jogar muitos mais valores na cabeça para poder fazer o cálculo, mas o homem não consegue. Então, a gente tem limitações de quantidade de coisas que a gente consegue armazenar. Por isso, cara, vai resolvendo parte por parte. Aquela brincadeira que todo mundo faz, faz que nem o Jack, né? A metodologia Jack, faça por partes. Cara, eu acho legal a piada porque realmente faça por partes. É a melhor forma de você conseguir solucionar um problema desse daqui. Não adianta você tentar olhar para essa expressão e querer dar uma resposta direta. Você tem que ir à execução passo por passo. Você tem que saber por onde você começa e para onde você vai. Então, faça passo por passo e você vai obter uma resposta correta. Não tenha problema. E vocês notaram que em nenhum momento eu fiz de cabeça, eu fiz toda hora anotando. Se você vai anotar num bloco de notas, que é o meu caso daqui, ou se você vai anotar num papel, não importa. É importante você ter uma memória secundária que te ajude a guardar estes valores daqui. Então, isso daí é muito importante. Pois não.
às vezes, não é muito útil, mas eu marco na mão os números. Já viu aquele esquema de marcar com as mãos, números até 1000? As Não, mãos? sinceramente não. Você vai usando binário, como se fosse, você abre a mão e deixa que é levantado é 1 e você marca como binário. Aí quando você tá com contas, assim, que você só precisa lembrar de um dos números, Aí você que nem consegue essa lembrar daí qual agora eu que é. fiz. Com uma mão você vai. Eu fiz, era 3, aí mais 1, aí era 4, aí depois eu fui fazendo por partes e marcando na mão mesmo. Porque isso daí Eu ajuda acho muito que pra ajuda reconhecer. muito, cara. Au! Assim, eu acho que tem várias técnicas muito legais, né? E eu, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de olhar alguma coisa muito grande e te dar uma resposta. Eu realmente, Cristóvão, faço literalmente por Eu fico com partes. preguiça. Assim, é uma incapacidade minha. Eu acho que nunca desenvolvi isso daí muito bem. Eu adoro matemática, mas eu não consigo resolver uma fórmula toda de cabeça. Eu tenho que anotar algumas coisas. Alguma coisa tem que ser anotada para mim para facilitar. Então, eu acho que assim, você tem que não seguir o meu método. Você tem que descobrir o seu método, entendeu? Eu acho que programar é mais do que eu estou mostrando uma forma. E você tem que. Por isso que eu passo tanto exercício, e todo mundo reclama que eu passo muito exercício, mas é por isso, porque você tem que descobrir como você pensa logicamente para solucionar um problema. E a partir do momento que você descobriu a forma que você pensa, você deve trabalhar nela e aprimorá-la para que você possa resolver cada vez mais rápido os exercícios. Como? Algumas estruturas, por repetição, a gente vai acabando armazenando as ideias. Então, eu já tenho vários bloquinhos prontos na minha cabeça, que nenhum deles sozinhos faz muito sentido, mas eu sei que eu vou usar determinado bloco para solucionar tal coisa. Pode ser que você consiga resolver de outra forma. E na computação, normalmente, isso é muito possível. Eu estava conversando com o Guilherme, o nosso querido monitor, e eu estava falando com ele, olha, Gui, a gente precisava tentar fazer alguma coisa, a gente conversou, trocou umas ideias, a gente chegou em uma maratona em algumas ferramentas de desafios de programação, não de maratona de programação, perdão, de desafios de programação. E ele estava falando para mim que a gente viu um exercício, eu falei, putz, isso é minha cara, esse exercício. É um exercício da hora, legal, faz você pensar. Ele é desafiador, ele não é difícil, ele é desafiador. E aí você vai, tenta, você consegue fazer. A gente conseguiu fazer rapidinho. Ele mandou a solução para mim. E assim, foram algumas linhas de código. Aí depois ele mostrou como que o cara que fez em menos tempo ou em menor tempo ele fez. O cara usou uma linha com um operador ternário. E eu falei, pô, muito show a resolução do cara. Muito show mesmo. Legal demais. E aí, como que eu tive que fazer para entender? Eu peguei aquela resolução dele, eu copiei, que nem eu fiz aqui, no bloco de notas, e eu fui colocando os valores embaixo para verificar se a execução dele realmente chegava na solução que era pretendida pelo exercício. Se eu não estou enganado, e se o Guilherme estiver aí me ouvindo, por gentileza me corrija. Eu acredito que o exercício era, dado um número, você tinha que somar todos os números até chegar em um dígito só. Por exemplo, se você tiver 12, a resposta é 3. Se você tiver 198, aí você vai somar 1 mais 9 vai dar 10, mais 1 vai dar 18. Só que ainda não tem um dígito só. Eu volto a somar isso daqui. Isso daqui somado vai dar 9. Então, 1, 9, 8, na verdade, vai gerar o 9. É essa daí a atividade. É coisas que eu, pessoalmente, eu curto bastante. Eu acho bem legal e bem divertido fazer esse tipo de solução. E aí, visto isso daqui, eu falei para o Guilherme, nossa, legal, na minha cabeça isso aqui é uma solução para uma atividade de um exercício de recursão. Ainda falei para ele, nossa, eu vou contar para todo mundo que eu vou dar esse exercício aqui lá em estrutura de dados, que é do quarto semestre, e eu vou falar que foi você que passou. E aí, só para sacanear ele, né? Tava brincando com ele falando isso daí. E olha lá que legal. É uma solução, cara. É bem legal e a gente pode tentar resolver isso daí. Existem várias possibilidades para a gente fazer. E aí, como resolver? Eu resolvi de uma forma, eu resolvi com recursão, o Guilherme resolveu de outra forma, e teve um cara que resolveu em uma linha de código. Então, é muito legal que ele contou para mim que eu fui olhar lá, ele estava olhando várias e várias soluções, na mesma linguagem, várias soluções diferentes. Então,
para a mesma solução, para a solução do mesmo problema, você tem várias e várias e várias possibilidades. Então, isso daí é uma coisa muito interessante que acontece na programação, e isso indica que não é porque você não fez da mesma forma que eu estou fazendo que está errado. O importante é a gente obter o resultado correto, desde que a gente siga todos os preceitos, né, de fazer algo bem feito. Se a gente fizer bem feitinho, tá tudo tranquilo, não importa a forma, né? Se eu vou utilizar métodos, se eu vou utilizar estruturas de repetição, de decisão, suítes, né, de escolha, não importa. O importante é você conseguir chegar na mesma resposta. Obviamente, a gente prima pela velocidade de execução, deixando o código o mais rápido possível. Mas se a gente não conseguir deixar o mais rápido possível, pelo menos a gente deixar de uma forma bem enxuta, né? O mais enxuto possível. E normalmente, quando se termina um código, você não pode deixar de olhar para ele. Olha para ele com carinho de novo depois, para ver se você não consegue melhorar ele, porque às vezes dá para melhorar. Então é bem interessante essa ideia daí. Então, só um comentário sobre resolução de problemas. Legal, então. Menos 12, quem falou menos 12? Desculpa. Foi a Darla? Filipão? Foi Felipão. Nem Foi lembro o se Felipão? Nossa, Foi. não foi o Felipão nada, não. Ele vai dizer que não foi ele, quer acreditar? Mas da hora. Acontece. Só para poder confirmar uma coisa, é o André falando. Olha o André! Aô, André, bem-vindo. Ê! André! Você não tinha se manifestado ainda hoje, Pi? Estava Seja bem-vindo. em outro universo. Por exemplo, igual eu pude perceber aí, quando a precedência aí ocorre, então, quando a incremento e decremento, o incremento e decremento tem uma precedência maior do que a multiplicação ou a divisão? É o que eu Olha pensei aqui que ela é a maior a de todas. tabelinha, olha lá. Eu Porque tentei as buscar. tabelinhas diz isso, cara. Ele tá lá no slide, eu acho que 43. Olha lá. 43, deixa eu achar aqui. É isso daqui. Você tem parênteses como sendo um modificador de precedência. Então você tem alguma coisa, tem parênteses, o parênteses tem que ser executado primeiro. Perfeito. O parênteses, se você tem parênteses, é o mais interno sendo executado primeiro. Então você tem aqui, o pós-fixado acontece primeiro. Então por que o pós-fixado acontece primeiro? Porque você usa a variável. E aí depois você tem o inversor binário, o negação e depois os pré-fixados. Mas se você não estiver utilizando negação nem inversor binário, é o pós e pré-fixados, que são os primeiros. Depois é que você vai fazer soma, multiplicação ou resto, adição e subtração. Literalmente é isso daqui, ó. Então, se você for ver, né, a precedência está aqui. Você vai fazer os incrementos e decrementos primeiro, depois as multiplicações e divisões e somas e subtrações por último. É cabuloso porque fere a lei da matemática, né? Cara, é delicado, porque na verdade ele está aqui fazendo algumas, eu acho que algumas resoluções que computacionalmente vão acontecer primeiro dentro dele. Por isso que acontece isso. Mais ou menos vai ocorrer primeiro pela estrutura da linguagem, né? Da forma com que foi montado o resolutor lá de equações do Java, né? Então ele vai fazer isso primeiro. Então sempre os incrementos vão acontecer primeiro. É estranho, porque se você for imaginar, um incremento nada mais é do que um mais igual ou uma atribuição. Então, na minha humilde visão, por incrível que pareça, isso aí deveria ser uma das últimas coisas a ocorrer, mas não, é a primeira a ocorrer. Ele resolve isso daí primeiro, então ele resolve os incrementos e decrementos pós e prefixados, e depois ele vai fazer as multiplicações e divisões, depois somas e subtrações. Perfeito, interessante. Muito legal, né? Eu, pelo menos, eu curto bastante. Ô, Gui, foi esse mesmo, mano. Não foi? Que eu comentei agora, o Guilherme estava falando ali, não foi aquele da soma, eu acho que foi esse mesmo, esse malucão aí, que tinha que somar os dígitos, né, de um número. Eu tava dando uma olhada lá nas soluções e não é esse mesmo que o senhor falou, esse da soma que eu falei é aquele que outro. Você viu vários outros, então deve ter... É. E a gente ainda brincou com alguns, né? Aham.
Olha só, galera, que legal. A gente chegou, eu acho que num ponto bem interessante, porque literalmente a gente acabou os operadores, então a parte não tão prática acabou. Agora eu vou deixar para vocês uma tabelinha para vocês darem uma olhada de palavras reservadas em Java. O conjunto, né, o set de instruções do Java é muito pequeno, né? Não são muitas palavras reservadas. E como nós temos problemas mais vinculados à língua portuguesa, então a gente tem algumas palavras que devem de tomar cuidado, que a gente deve de tomar cuidado, né? As demais a gente não utiliza comumente. Então, eu acho que sempre tem algumas que a gente deve de tomar cuidado. Eu vou destacar as que eu acho que são mais delicadas, que não podemos utilizar. Continue, porque no inglês e no português a grafia é igual. O new, porque você pode querer escrever um novo e bonitinho em inglês. O this também, tomar cuidado com ele, porque né, é um dos operadores do Java, então você tem que tomar cuidado, ele é palavra reservada. O import também. O false e o true, eu acho que a gente já está esperto quanto a isso. Não parece, mas o do, a gente tem que lembrar que a gente tem do while, né? Então, o do é uma das palavras reservadas. Super é uma palavra reservada também, extremamente ligada a esse this aqui, então isso aqui a gente vê bastante na parte da disciplina de orientação a objetos, né? Final é o final, esse cara daqui também tomar cuidado, a gente não coloca valor, passar lá, criar uma variável inicial e final, não pode, você pode colocar início e fim, início e término. É um cuidado que eu tomo por demais da conta, principalmente na disciplina de estrutura de dados, que a gente utiliza muita passagem de parâmetro colocando da onde até onde de um array. Então, início, fim, ou início e término. Eu normalmente prefiro o início e o término para não ocorrer de ninguém trocar o fim por final, porque aí vira o final, que é uma dos modificadores aí do Java. Não dá para utilizar, tem que tomar cuidado com isso daí. São esses daí que eu acho que são os mais delicados. Mas aqui estão as palavras reservadas que a gente deve tomar cuidado de não tentar declarar variáveis com esses nomes aqui, justamente por causa de serem do conjunto do Java, né? Que ele já tem como alguma coisa. Uma que eu também já vi alguém querendo utilizar por alguns motivos é interface. O interface é uma das palavras reservadas também do Java. Tomar cuidado só com essas daí, os demais são mais diferentes, então dá para a gente se sair muito bem com elas. Agora a gente finalmente vai entrar numa parte que eu, pelo menos, eu estava aguardando muito, que eu já estava muito incomodado, né? A gente vai trabalhar agora com a criação de um objeto de leitura para que a gente possa pedir para o usuário informar alguma coisa. Porque até agora a gente estava escrevendo programas e colocando os valores fixos do nosso programa. E agora eu preciso dar uma agilidade melhor. E se toda hora que eu quisesse mudar o valor, eu tinha que ir lá no meu código-fonte, modificar o valor, salvar, compilar e executar. Agora, eu só preciso executar novamente. Então, eu executo novamente, eu posso inserir um valor novo e ele vai ler esse valor a partir da entrada padrão do sistema, que é o teclado, e aí, a partir da entrada padrão, a gente vai poder realmente inserir valores e a gente vai passar informação para dentro do nosso programa. No Java, a entrada é um pouco mais complexa, não é direta, né? A gente não tem um comando direto para fazer a entrada. A gente precisa criar uma estrutura e essa estrutura a gente utiliza ela para fazer a entrada dos dados. Para tanto, a gente precisa fazer a importação de um pacote específico. Se fosse lá na linguagem C, as bibliotecas, né? Então, eu preciso importar o pacote java.util.scanner. O pacote Java Util Scanner, o package, né, Java Util Scanner, ou a biblioteca, se você quiser chamar, eu também não ligo se você chamar dessa forma. Esse pacote daqui é legal. Tem algum problema Oi, pois se não? usar o Java Swing JO Python ou não? Você vai ter que fazer conversão, só isso. Vai dar mais trampo só.
Porque a entrada dele, por padrão, é string, né? Toda a entrada dele vai gerar string. E aí você tem que converter as strings para alguma coisa. Mas por mim, é tranquilo. Eu não tenho problema nenhum. Novamente, lembro para você. Você tem que conseguir ler um código que tem esse tal de Java Util Scanner e entender que é a mesma coisa do outro. Se você entendeu isso daí, para mim, eu estou extremamente tranquilo. Não tenho problema nenhum. Show? Show. Maravilha, então. Vamos ver aqui. Vamos falar um pouquinho, depois a gente vai codificar, né? A gente tem algumas funções de entrada. Quando eu crio um scanner para a gente poder utilizar, ele por si só ele não faz nada. O scanner ele precisa de um método de entrada. E eu tenho lá, ele fica na expectativa que o próximo valor digitado no teclado seja um inteiro. Por isso que o método se chama nextInt. E eu posso ver um nextInt, nextDouble, nextFloat. Aí a gente tem o next e o nextLine, que é o que a gente vai mais utilizar aqui. Porque é um detalhe muito interessante. A gente não tem um next string, ele não tem a leitura de uma string, ele tem uma leitura de uma palavra, ou seja, se eu digitar banana doce com espaço, banana espaço doce, ele vai ler somente banana com o next. Se eu quiser ler uma frase, eu tenho que utilizar o nextLine. O nextLine ele vai servir para que eu possa ler uma linha toda através do meu teclado lá no meu terminal quando eu digitar. E aí a gente vai utilizar alguns e vamos fazer algumas experimentações. Então vamos brincar um pouco com esses caras daqui. Deixa eu ver se eu já tenho os arquivos já prontinhos para vocês. Arquivos fontes. Esse cara daqui, se eu não estou enganado, não é o que está aqui dentro. Tenho aqui questão 49. Está aqui. Aquele de lá não é. Não tem. Vamos fazer então. Aqui eu coloquei como nome, exemplo, Java Util Scanner. Um exemplo da classe Scanner. Vamos ver aí quais são os... Salvar aqui dentro, aqui dentro. Belezinha. Vamos ver agora quais são os métodos que eu tenho no scanner, né? Acho que é importante a gente entender isso daí. Vou pesquisar em Java Doc Scanner. Eu deixei para vocês, já está salvo na pastinha nossa, tem essa documentação. Então, se vocês derem uma olhada na pastinha lá de apostilas, a gente tem aqui a documentação, cadê do scanner? Não, da string, desculpa, do scanner eu não deixei. Vou colocar lá. Eu vou salvar isso daqui depois e aí eu já deixo lá para vocês, que aí vocês podem utilizar. Vou pegar aqui de uma versão mais avançada do Java para a gente ver. Então, vou pegar aqui da versão 10 do Java. Beleza, olha só. Esse daqui é a documentação oficial do Java. Então, se você quiser pesquisar algum nome de alguma classe para você poder estudar, ou algum tipo, ou alguma coisa, você pode pesquisar por Javadoc, tudo junto, e o que você deseja. Então, a documentação do Java ela é bem farta, e literalmente tem documentação de tudo. Se você for ver, existe além de estar descrito toda a estrutura do que a gente precisa, tem uma explicação, além da explicação, em alguns casos ainda tem exemplos, né? Então, a documentação do Java é bem interessante. Quando eu pesquisei por Javadoc Scanner, a gente caiu aqui na versão 10, você vai ver que é uma classe, porque começa com letra maiúscula,
Ele está dentro do pacote java.util, né? Ele faz parte do módulo base do Java. E aí, esse cara daqui, ele cria scanners. E os scanners, o que são, né? Vamos ver lá. Você pode criar um scanner dessa forma. Então, scanner, o nome do teu scanner igual a new scanner system.in. O que isso daqui está dizendo? Eu estou declarando uma variável que é do tipo scanner. O nome da minha variável se chama SC. Eu tenho que colocar esse operador aqui para eu passar esse método como parâmetro para ele, né? E aqui, o que eu estou escaneando? Então, escaneei uma nova entrada do sistema. Qual que é a entrada padrão do teu sistema? Se a entrada do padrão do teu sistema, sei lá, for, sei lá, um reconhecedor facial, vai ser isso daí que ele vai utilizar. Se não, por padrão, na grande maioria, a entrada padrão que nós temos é o teclado. Então, o teclado é a entrada mais padrãozona que nós temos, e a gente vai trabalhar com isso daí. O scanner também serve para outras coisas. Por exemplo, a gente pode fazer com ligação com arquivos, né? Ele também pode ser utilizado para isso. Mas, nesse momento, não é o nosso objetivo chegar no nível tão alto. Vamos ficar ainda na entrada do teclado. Rodando um pouquinho para baixo, tem as explicações, falando um monte de coisa sobre ele. E ainda continuando mais para baixo, você vai falar que você vai ver as várias formas de colocar, o que eu posso colocar depois daquele new, né? Depois do new eu posso colocar scanner em um file, um scanner com um file e uma string, um scanner com um file e um charset, um scanner com input stream, um scanner com input stream e uma string, e aí tem vários. São várias as formas que a gente pode utilizar. E aí a gente tem os métodos, que são as coisas que a gente vai utilizar. E aí a gente vai ver que tem alguns métodos que são interessantes. Quem utiliza VS Code vai descobrir que o VS Code deve de reclamar para você fechar o teu scanner. Então, quando você abre um recurso, você deve de fechar esse recurso daí. Se você não fechar, o que acontece? Na finalização do teu programa, ele vai ser finalizado também. Então, o recurso será finalizado. E o recurso é o scanner de entrada do teu sistema. Então, muita gente vai ter que utilizar o nome do scanner .close, ponto e vírgula aí no final, quando estiver utilizando o VS Code, se quiser que ele pare de dar mensagem de erro. E aí aqui existem vários métodos, né? E eu vou listar, mostrar, falar de alguns que eu acho que são os que a gente precisa nesse momento. A gente tem aqui um método chamado next. Esse next daqui, ele vai retornar um conjunto de texto, um conjunto de letras, um texto, em formato string. Então, quando ele... Opa, eu cliquei, não era para clicar. Quando eu utilizo o next, ele me retorna uma string. Isso daí é muito legal. Então, guarda que esse cara daqui é interessante. Então, o next é um que a gente vai utilizar. A gente também tem a possibilidade de utilizar um next boolean. Quando a gente utiliza um next boolean, ele devolve para a gente o quê? Um boolean. Então, se você quiser ler um verdadeiro ou falso, né, true ou false, você vai utilizar next boolean. E aí você vai obter isso aí como resposta. Se você quiser ler um valor byte, você tem aqui next byte, e ele te devolve um byte como resposta. Next double, e ele te devolve um double como resposta. Next float, e um float como resposta. Next int, um int como resposta. E aí você tem aqui um next line, e ele te devolve também uma string. Aí você fala, mas qual que eu vou utilizar? Um next sozinho ou next line para ler string? Novamente, quando você utiliza somente o next, você está lendo palavras. Só uma palavra por vez. Se você utilizar o next line, você vai ler frases, ou seja, estruturas e strings que contenham espaços, né? Então, você vai ter alguma coisa separada por espaços, ele consegue ler tudo isso daí. Se você quiser ler um long, next long, se você quiser ler um short, next short, e esses são os nexts que a gente tem. Então, você tem um next para cada um dos tipos. Mas se você perceber bem, em nenhum momento a gente viu um next char. Não existe para ler um caractere. E fique esperto porque a gente não tem para ler um caractere.
Eu não descobri. Se alguém descobrir, por gentileza, eu sinceramente gostaria muito de aprender. Eu já pesquisei muito, já procurei muito, já conversei com muita gente e eu não achei para ler caractere. A única forma que eu conheço de leitura de caractere é você ler uma string e da string você pegar o caractere dela. Mas no caso não daria apenas para você digitar uma string comum, mas na hora de digitar ela só com um caractere? Não funcionaria? Sim, foi exatamente isso que eu falei. Você vai ler uma string, você vai ter que ler uma string. Então, você vai ter que ler uma string. Porque e aí, só que a string não tem limitação de caracteres, entendeu? Então, pelo que eu sei é isso, string é string. String é string, você vai ler a string. E aí você vai escolher qual dos caracteres da string você quer pegar. Se é o primeiro, por exemplo. Poderia ser. A gente vai fazer um exemplo disso daí. Então, a gente poderia pensar dessa forma, de ler uma string e pegar um caractere dela. E aí a gente pega o primeiro caractere da string e armazena ele. Pode ser essa a ideia daí. Então, é uma coisa bem interessante. Vou fazer um primeiro exemplo do uso do scanner e a gente vai ver como que funciona esse carinha aqui e a gente vai se divertir. Primeira coisa muito importante, eu preciso importar o pacote aonde o scanner está. Eu preciso importar a classe scanner. Então, eu vou fazer o uso do import, e aí vocês devem de lembrar que, nossa, mas para que esses importes? Porque o Java funciona no mesmo esquema que a linguagem C. Você vem com um módulo básico, e aí você pode agregar coisas a ele. Na linguagem C, você tem não é import, lá é o include. Você tem os includes da vida. Então, no C, você faz um include e adiciona o que você quer. No Java, você faz o import. Só mudou o nome, mas a função é a mesma. Existe dentro do pacote Java, utilitários, né? Os utilitários do Java, existe uma classe que a gente quer importar, que é a tal classe scanner. Esse cara daqui, a gente vai poder criar coisas do tipo scanner agora. Como que a gente vai criar coisas do tipo scanner? Então, eu já fiz lá um import java.util.scanner. Note, o scanner é com S maiúsculo. Java é case sensitive, ele diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Logo, preciso obrigatoriamente declará-lo com S maiúsculo. Se eu tentar colocar com S minúsculo, vai dar chabuzinho, então vai dar erro. Então, aqui, ó, scanner, eu declarei o meu tipo, e agora eu posso criar um scanner. Esse daqui seria a mesma coisa se eu fizesse assim, int, e eu declarei uma variável. Int x, declarei uma variável. Está declarada aqui uma variável. Eu vou fazer agora o meu scanner, eu vou chamar ele de Leia, porque eu gosto. Se você quiser chamar de read, de sc, é gosto do freguês, fique à vontade. Eu vou chamar de Leia. E aí depois, o scanner ele precisa ter um trabalho diferente. Eu vou ter que usar um operador novo. Esse operador novo, literalmente a tradução de novo para inglês, é new. E aí eu chamo novamente o nome do scanner. E aí eu vou passar como parâmetro a entrada do sistema. Então, system.in. Fiz isso daí, agora eu tenho um objeto de leitura leia. Esse cara daqui vai ser o carinha que a gente vai poder utilizar para ler os nossos valores. Eu preciso criar um scanner para cada um das minhas leituras? Não, eu posso reaproveitar o mesmo scanner sem problema nenhum. Por exemplo, eu vou declarar uma variável aqui, número igual a 0. Declarei uma variável. E aí eu vou pedir para o meu usuário, olha, system.out, agora a gente está na saída, não está mais falando da entrada, .print, e eu vou mandar uma mensagem para ele, ó. Entre com um número. Entre com um número. Ele vai entrar com um número. E aí, o que eu tenho que fazer? Você tem que tomar cuidado, porque você vem da linguagem C, e a linguagem C a gente utilizava uma função chamada scanner. E aí, dentro do scanner, eu colocava um e-comercial e a minha variável, e eu colocava uma máscara para dizer o tipo do que eu quero. Aqui é o contrário. A minha variável vai receber o resultado de uma leitura. Então, minha variável, aqui que no caso é número, vai receber o resultado de uma leitura. E o que eu quero ler? Eu quero ler um próximo inteiro, um next int. E aí eu faço dessa forma, next int. Lembrando que aqui é um nome composto, são duas coisas, next e int.
A segunda palavra, ela sempre vai ter, as próximas palavras, depois da primeira palavra, as próximas todas terão a sua primeira letra em maiúsculo. Então, next, int, bonitinho, poderia ser isso daqui. Então, a próxima palavra teria a primeira letra em maiúsculo. Cada outra palavra que eu colocasse aqui teria a primeira letra em maiúsculo. Esse cara daqui, ele já existe e ele já está declarado dentro lá do scanner. Tanto é que na nossa documentação, a gente tem lá, ó, next int. E o que esse cara nos devolve? Ó, um valor inteiro. Então, ele vai escanear a entrada do sistema, aguardando uma entrada de um inteiro. É isso daí que está acontecendo. Vai esperar a entrada de um inteiro. Legal, a partir desse momento, olha só, eu posso pegar e falar system.out.println e a gente vai imprimir aqui. /n, o número digitado foi, e a gente vai colocar aqui o número. Até aqui não tem mais novidade nenhuma, mas a única novidade é esse cara daqui, a gente fez essa declaração, e olha lá, o import Java Util Scanner. Não pode esquecer. Compilou o programa, compilado com sucesso, vou rodar o meu programa e ele já está aguardando a entrada aqui, ó, já está piscando o cursor. Ele não finalizou. Agora eu posso digitar, por exemplo, eu vou digitar aí 15. Dou Enter. E aí, depois que eu dou Enter, ele finaliza a leitura do scanner e você tem lá, o número digitado foi 15. É essa a ideia. Então, isso daí é a forma de entrar com valores no nosso sistema. Beleza? Na próxima aula, eu mostro mais coisas de scanner. Eu acho que está bom por enquanto. Eu peço a gentileza que vocês se hidratem muito, porque está calor. Traduzindo, vai beber uma aguinha. Daqui a pouco a gente está de volta, né?